Boa noite, pessoal. Boa noite, Thalys, tudo bem? Boa noite, meu querido, tudo jóia? Tudo jóia, graças a Deus. Gente, boa noite. Ante a pandemia do Covid-19, né, um assunto já muito, chega a ser até redundante nessa época, mas, aliás, nesses dias já, mas necessário. Necessário e com a pandemia do Covid-19 vem a necessidade do home office, e com a necessidade do home office vem diversas dúvidas, que é peculiar, né, tanto para o empregador como para o empregado. E hoje a gente está aqui, né, pelo Instagram do Face.Mossoró, convidando o meu amigo e advogado Jonas Segundo para estar aqui esclarecendo para a gente algumas regras, né, que a legislação trabalhista traz para o trabalho home office. E aí eu queria começar lhe perguntando, Jonas, o que é, de fato, o trabalho home office, né, e como a legislação trabalhista ela regulamenta esse trabalho. Bem, Thalys, e o trabalho home office não é algo novo, não foi com a pandemia, não foi com o isolamento social que ele surgiu. É uma modalidade de trabalho que, em outras épocas, era muito difícil de ser implementado. Era muito difícil você, empregador, colocar o seu trabalhador para ele prestar o seu serviço, fazer sua labuta de casa, sem que você tivesse como estar fiscalizando se ele de fato estava trabalhando, se ele de fato estava exercendo suas atividades. Mas com uma mudança muito grande, tanto na parte tecnológica, que permite essa fiscalização, que permite o acompanhamento, que permite o trabalho à distância, como também até a mudança do próprio trabalho, que com o decorrer do tempo, muitas pessoas trabalham hoje sem necessariamente ser operacional, vem possibilitando que esse trabalho home office tenha cada vez mais espaço, mais abertura no mercado em geral. Em outros países, já corresponde a cerca de 30%, 35% do trabalho. Em alguns países, eles já chegaram à conclusão de vantagens enormes existentes com o home office e acabaram aplicando, trazendo aqueles empregados para trabalhar em casa, diminuindo uma série de riscos, melhorando a qualidade profissional desses trabalhadores, já que a presença desses trabalhadores não era necessária na empresa. Então, eu divido o trabalho em dois tipos, digamos assim, pode ser classificado nos que são possíveis de trabalhar em casa e nos que não são possíveis. Em uma empresa, você vai dividir nessas possibilidades. Você vai ter trabalhadores que têm a possibilidade e os que não têm. Então, por exemplo, em uma fábrica, quem está na parte operacional, manuseando as máquinas, incluindo as matérias-primas, estes não têm como trabalhar em home office. Mas toda a parte administrativa, financeiro, compras, a parte de marketing, jurídico, contábil, todos estes podem exercer o seu trabalho em casa. E cada vez mais os empresários têm atentado para isso. Até a reforma trabalhista, não existia uma normatização específica na legislação brasileira que viesse a regulamentar a questão do home office. Era-se utilizado como parâmetro o trabalho externo, que é totalmente diferente. Em que pese ambos o trabalhador exerça sua atividade distante da sede da empresa, no home office existe um local para prestação de serviço. E esse local é a casa do trabalhador. O trabalhador não pode, quando ele está em home office, ter essa liberdade de trabalhar simplesmente onde ele quiser. Até porque, a gente vai ver um pouco mais à frente, que muitas vezes se monta uma estrutura para que esse trabalho seja realizado de casa. Então, hoje, a legislação brasileira já tem a regulamentação, o artigo 75B e seguintes, 75A e seguintes, na realidade, da CLT, pós-reforma, já prevê o trabalho home office e prevê como ele deve ser exercido, em que pese não seja uma regulamentação completa, mas já atende o básico necessário para que as pessoas possam já aplicar com mais segurança essa forma de trabalho aqui no Brasil. Excelente. Eu quero dizer para o pessoal que está entrando agora que se quiser compartilhar a experiência deles aí do trabalho home office, pode ficar à vontade, vai colocando as perguntas aí que a gente vai respondendo ao longo da live. Eu como empresária, Jonas, eu também queria saber se existe alguma formalidade
para que eu mantenha esse funcionário em trabalho home office? Tem, Thalys, existe. Como eu disse, existe uma regulamentação, e nessa regulamentação, uma das coisas que exige para que o trabalho seja feito home office é que esse trabalho seja, que essa alteração contratual ou essa previsão seja prevista em um contrato escrito. Ou seja, deve haver um contrato ou um acordo individual escrito, não precisa ser coletivo, prevendo que o trabalho dele vai ser desenvolvido em home office, para que isso possa ter, digamos, dar um caráter de solenidade a esse ato. Então, a legislação E, exige isso aí. e esse contrato ele pode ser temporário, por exemplo, o período da pandemia. Pode, na realidade, pode haver alteração desse regime. O regime pode ser misto, pode haver parte de alguns dias ele trabalha em home office, outros dias ele trabalha presencialmente na empresa. Se ele está com um contrato prevendo home office, ele pode exercer algumas atividades na empresa presencialmente. De repente, é necessário que em algum momento ele esteja presente na empresa. Isso é possível, não tem nenhum problema. Agora, se ele trabalha home office e você vai mudar definitivamente o trabalho dele para ele ficar agora só presencial, é necessário que haja uma transição. Seja avisado previamente com 15 dias e que haja uma transição para que esse trabalho possa ser alterado. Mas se ele está classificado como um trabalhador home office e existe a necessidade de, em alguns dias da semana ou em situações específicas, que ele tenha que desenvolver o seu trabalho na sede da empresa, isso não tem nenhum problema. Da mesma forma, se ao contrário for. Agora, sendo a regra o trabalho em casa, é importante que haja a elaboração do contrato ou do aditivo contratual ou de um acordo individual para que preveja esse trabalho em home office. Dali, só agradecer aí também, que eu estou vendo que vários colegas advogados estão participando aqui da live. Eu vi aqui João Neto, Abraão Diógenes, Edígela, Jobed, Adeilson. Jailton, Adeilson, aqui no Isso. caso. Tem os irmãos dele, Adenilson, todos os AD aí que tem lá no escritório dele. Alguns foram meus alunos, é um prazer muito grande. Abraão também. Então é um prazer muito grande, até responsabilidade, né? Falar para vários advogados aí, eles devem ter conhecimento também sobre isso. Mas é tranquilo, todos são amigos e parceiros aqui também. É prestígio, né? É prestigiano. Mas É, vamos lá. Vamos seguindo aqui. Uma dúvida que muita gente tem, né, que me perguntaram essa semana, é a seguinte: tudo bem, eu vou para um trabalho home office e o custo dessa estrutura, né? A gente que está agora mais em casa sabe que tudo aumentou, a energia aumentou, porque você está mais tempo em casa, enfim. Vários custos eles elevam pelo trabalho home office. E aí, de quem é essa despesa? Thalys, na realidade, a legislação, ela, digamos que se eximiu com relação a isso. Ela teve a previsão, ou seja, ela não simplesmente se omitiu, mas ela empurrou essa responsabilidade para as partes. Deixou para que as partes, através do contrato ou através de acordo individual, previsse como ia ficar essas despesas, né? Se o empregador ia arcar com parte dessas despesas ou não. Só que tem um detalhe. Muitas vezes, até inicialmente, a gente vê que é muito justo para o empregador, que é muito justo que o empregador venha a arcar com uma parte dessa despesa, já que vai aumentar, digamos, o custo com energia ou alguma outra estrutura necessária. Mas a contrapartida para o empregado também é tão positiva que muitas vezes é um interesse do próprio empregado. Então, como o interesse pode ser mútuo, essas despesas que vão aumentar durante o trabalho home office vão diminuir outras, e muitas vezes a compensação é até vantajosa para o trabalhador, que muitas vezes é o interesse do empregado, vai ser vantajosa para o empregado, no caso, ele mesmo procura que seja colocado como home office. Então, a legislação deixou para que as partes resolvessem entre eles, e eu achei prudente, achei interessante. Se é algo que é vantajoso para ambas as partes, nada contra que algumas dessas despesas sejam arcadas pelo empregado,
por mais que inicialmente toda a responsabilidade do contrato de trabalho seja do empregador. Entendi, entendi. Outra coisa que eu fico também me perguntando é em relação às doenças ocupacionais, né? Como é que é agora, como é que é configurada essa doença ocupacional se o empregado está dentro do seu domicílio, né? Como é que a gente caracteriza essa doença ocupacional em trabalho home office? Thalys, eu entendi sua pergunta, mas deu uma travadinha aí. Se alguém não Oi? tiver entendido, pode questionar aí. Na realidade, pelo menos o que eu consegui entender, foi com Posso relação ao repetir acidente de aqui? trabalho, né, Thalys? Como, na verdade, como fica o caso de doença ocupacional, né, para o trabalhador que está em home office? Certo, certo. Se fala muito essa questão, até quando o professor foi orientador de alguns alunos que escreveram sobre isso. Porque é difícil você imaginar que houve um acidente de trabalho, pessoa estando trabalhando em casa, mas é plenamente possível. O acidente de trabalho é bem menos provável, mas uma doença ocupacional, a gente sabe que diversas doenças podem ser ocasionadas, por exemplo, no trabalho intelectual, trabalho em computador e aí por diante. Um exemplo, o LER é o mais comum, né? A lesão por esforço repetitivo. E é possível que ocorra a doença em decorrência do trabalho em home office. A legislação, o que ela trouxe como responsabilidade do empregador de dar todas as informações e proporcionar que essa doença ocupacional não ocorra. Por exemplo, se o trabalhador vai desenvolver suas atividades através de computador, de sistemas, por longo tempo, é importante que o empregador disponibilize para ele estudos de saúde ocupacional que levem a ele a um descanso, que levem a ele o conhecimento sobre o que a medicina do trabalho, sobre o que a ergonomia, o que a fisioterapia vem a ensinar sobre como evitar que aquelas doenças ocupacionais ocorram. E se prevê, por exemplo, intervalos que o empregador oriente e sugira que esses intervalos sejam respeitados, né? Então, a parte que cabe ao empregador é a orientação. E cabe ao empregado o cumprimento dessas obrigações. Na realidade, essas orientações são passadas a título de obrigação para o empregado. Então, o empregado ele não tem a faculdade de fazer. Travou um pouquinho. Que o empregado também siga essas informações. Porque se ele não... Aí vamos lá, como é que fica a questão da responsabilização? Houve um dano, o empregado ele acabou que uma lesão. Vocês estão conseguindo me entender? O seu vídeo travou um pouco, Jonas. Foi, Thalys, em qual ponto? Você sabe me explicar mais ou menos? Não, mas foi agora. Foi nessa última fala que você fez. Pronto. Resumindo, existem obrigações do empregado e obrigações do empregador quanto à saúde ocupacional do trabalhador que está desenvolvendo sua atividade em casa. Então, o empregador tem a obrigação de prestar as informações e o empregado de cumprir com essas determinações. Se por acaso a lesão, a doença ocorreu por falta de orientação, vamos ter uma responsabilidade do empregador. Se ela ocorreu por falta de cumprimento dessas orientações, vamos ter uma responsabilidade do empregado, certo? Então, a legislação imputou as suas respectivas obrigações e quem descumprir com elas vai, de certa forma, ser responsabilizado pelo resultado de uma doença ocupacional. Eu fico pensando aqui, sabe, Jonas? Porque a doença ocupacional ela tem que ter um nexo causal, né? Você tem que ter. Tá me escutando? Pausou aqui para Jonas. Voltou? Você escutou o que eu perguntei? Que eu falei, na verdade? A internet está nos traindo, né, Thalys? É, Será que é a minha? eu acho que é a Pelo que você sua. A está minha, vendo. Se eu sair e a você me minha. convidar de novo, será que melhora? Vamos continuar. Se pausar novamente, a gente faz essa tentativa.
Né? O que eu estava avaliando aqui é o seguinte: na doença ocupacional, eu tenho que ter o nexo causal, né? Eu tenho que comprovar, e aí essa parte que você está falando em relação ao controle do empregador, né? E o cumprimento das normas pelo empregado, o empregador ele tem que ter muita clareza disso, né? Porque se ele não consegue realmente deixar essas regras claras, né? O que é que o empregado tem que seguir, né? Para poder caracterizar ou não uma doença ocupacional, isso fica um vazio de informações muito grande e vai acabar gerando uma coisa que não vai ter efetividade, né? Vai ficar até difícil de você saber realmente se foi o empregador que não fez o controle, que não esclareceu isso para o empregado, ou se foi o empregado que não prestou as informações. Então, realmente, não é uma situação fácil para o empregador, né, no trabalho home office, de estar realmente tentando constituir esse nexo causal para trazer uma doença do trabalho ocupacional ou não. Não é verdade? Não é simples, Thalys, mas, assim, no caso do empregador, ele tem que documentar as informações que ele passa para o empregado. Se ele passou um vídeo, um curso, se ele passou uma informação, ele tem que documentar a entrega dessa informação. Se ele determinou que fosse realizado exercícios, se ele determinou que fossem realizados intervalos, ele faz isso de forma documental. De certa forma, quando ele faz isso de forma documental, ele se exime do ônus da prova de que ele efetivamente passou aquelas informações. E acaba que esse ônus da prova é repassado para o empregado. E é nesse sentido Se de fato o empregado alega que não fez os intervalos. Por exemplo, ele trabalha com digitação e não fez os intervalos recomendados pela medicina do trabalho. Se o empregador comprova que ele proporcionou ao empregado um curso com esse conteúdo, que ele entregou um documento com essas informações, ele se eximiu. Aí o empregado vai ter que comprovar que esses cursos de fato não ocorreram ou que não foram efetivos, que aí é bem mais... Aí realmente para o empregador, quando ele se organiza e se documenta, ele fica mais tranquilo, fica bem mais difícil dele ser responsabilizado. Não, e a minha fala é justamente em cima disso, que o empregador ele tem que ter muita clareza disso, que ele precisa se documentar, porque senão uma situação que pode ser evitada, ela vai trazer grandes dores de cabeça, né? Thales, mas na realidade não é só nesse tema. Em geral, o direito do trabalho, ele ajuda muito aos empresários organizados. Eu vejo muita condenação injusta contra empregadores pela desorganização. Ele trabalha. Está pausando novamente, mas, Jonas. Pelo fato dele não estar documentado, dele não ter a documentação que ele tinha a obrigação de ter, ele acaba sendo condenado injustamente. Então, assim, quando você decide ser empregador, você tem uma série de direitos como empregador. Mas, ao mesmo tempo, ele traz uma grande responsabilidade, que é a responsabilidade da organização, principalmente com documentos. Então, aquela pessoa que ela é desorganizada, que a sua empresa é desorganizada, é importantíssimo que ele contrate uma pessoa ou um serviço terceirizado que mantenha a organização das documentações trabalhistas. Aí entra também mais um documento que seria esse da orientação do home office. Certíssimo. Nosso amigo Roberto Calistrato, ele faz uma pergunta aqui que realmente é do interesse de todos os empresários, que é quais os cuidados que o empregador deve ter em relação à hora extra, né? Como controlar esse horário, né? É devido essa hora extra realmente em home office? Como é que funcionaria como é que fica a hora extra? Grande Robertinho, eu não consigo chamar as pessoas se não sejam pelos apelidos, quando no dia a dia eu trato... Você sabe que eu estou me segurando aqui para não lhe chamar, né? Então, Roberto, um abraço, meu amigo. Você é um amigo que adquiriu inicialmente o contato era profissional e depois a gente consegue hoje ter um relacionamento de amizade.
A pergunta de Robertinho é excelente, inclusive eu acho que entra muito no centro da nossa discussão do home office. Muita gente está em home office e não consegue mais separar o que é trabalho, o que é descanso em casa, e acaba trabalhando demais. E aí a legislação, quando ela foi regulamentada, né, agora com a reforma, ela passou a prever que não era possível horas extras no trabalho home office. Só que existe uma grande discussão com relação a isso. Porque o trabalho em home office, ele é plenamente controlável, o tempo de trabalho dele. Então, assim, existem algumas situações, excepcionalidades, que a legislação traz no artigo 62 da CLT, que exclui o pagamento de horas extras. Um deles é o trabalho externo incompatível com o controle da jornada, que hoje eu entendo que não existe, diante da tecnologia aplicada. Antigamente, um exemplo, se o cara fosse vendedor e trabalhasse em outra cidade, era impossível o controle da jornada dele. Mas hoje, com GPS, com sistemas informatizados, com sistemas de controle de jornada por aplicativo, como é o caso do FacePonto, é plenamente controlável a jornada, que aí eu entendo que a primeira linha, digamos, dessa exclusão de horas extras já não existe mais. Se o cara é motorista de caminhão, carreteiro, roda o Brasil todinho, a carreta tem um rastreamento via satélite, sabe a hora que ligou o carro, que desligou, se tem muito combustível, se tem pouco combustível, totalmente rastreado. A gente tem como saber qual horário trabalhou e qual horário descansou. Assim, a legislação não acompanha a tecnologia, né? Exatamente. Então, assim, acaba que a legislação é nova, a reforma é de 3 anos atrás, então realmente falta de interesse em mudar esse ponto. O segundo ponto é o cargo de confiança. É justificável, porque o cargo de confiança normalmente ele faz o seu próprio horário, ele normalmente trabalha mais de 8 horas por dia, né? Mas ele faz o próprio horário e ele tem uma contraprestação de uma remuneração de, no mínimo, 40% mais elevada do que o que ele teria se ele não tivesse em cargo de comissão. Então, é justificável. E o terceiro ponto foi criado pela reforma, que seria o trabalho em home office. Para mim, não é justificável o trabalho em home office não ter horas extras. Então, empregadores, tomem muito cuidado, porque em um processo específico, se ele for olhar a literalidade da lei, ele vai dizer, eu posso botar o cara em home office, com empresa de tecnologia. Faz diferença ele estar trabalhando na sede ou ele está trabalhando lá na casa dele? Nenhuma. Em termos de produtividade, o patrão tem como saber a produtividade dele. E o que importa é a produtividade. Então, o patrão pode exigir dele que ele trabalhe 10, 12, 14, 15 horas por dia. E aí, esse trabalhador não vai ter direito à hora extra? É um pouco crível que os tribunais, no decorrer do tempo, não venham a... Estou escutando, pode falar. Oi, estou escutando. Uma intervenção, minha querida? Não, só para dizer que diante da sua fala, isso no caso concreto, pode vir sim a ter o deferimento, né, de horas extras. Eu acredito que, com o passar do tempo, os tribunais vão reconhecer essas horas extras, até porque a Constituição Federal prevê que quem trabalhar mais de 8 horas por dia vai ter direito à hora extra. Então, essa exceção trazida pela reforma trabalhista, ao meu ver, ela é inconstitucional e vai ser discutida e lá na frente deve, na minha opinião, vai cair, certo? Então, não dá para confiar nisso. Então, como é que você se resguarda para responder a pergunta de Robertinho? Você mantém um controle de jornada. Você mantém um controle de jornada e se ultrapassar a jornada prevista no contrato ou na legislação, você vai pagar as horas extras. Está resolvido. E assim como o trabalho presencial na sede da empresa, você tem como controlar, você tem como saber se de fato está havendo a produção ou não. Então, sistemas como o FacePonto permite que o trabalhador bata o seu ponto, né? Registre a sua jornada, que ela seja transmitida de forma online, que essas informações na mesma hora sejam repassadas para o empregador.
vai saber a hora que você começou a trabalhar, a hora que você terminou de trabalhar. Você tem como saber de onde ele bateu aquele ponto, tem geolocalização. Então, você sabe se ele de fato está em casa, se ele de fato está, digamos, no escritório montado em casa. Então, esse controle é bem completo. E durante o expediente, será que ele não parou para não trabalhar? Você tem WhatsApp, você tem Google Meet, Zoom, para fazer videoconferência, saber se ele está produzindo ou não. Você tem sistemas próprios das empresas que vê se as tarefas foram cumpridas dentro do prazo previsto. Então, a forma de controle é extensa. Então, a forma de resguardar é você trabalhar correto. É você colocar para o trabalhador desenvolver suas atividades em home office, controlar a jornada dele e, se houver ultrapassar a jornada, você pode pagar, você pode compensar em dias que o trabalho seja menos exigível, você não tem aquela necessidade tão grande. Então, é muito tranquilo isso hoje em dia. Então, é uma forma segura, ao meu ver, de você se resguardar. Pelo que eu vi, já respondeu, o Robertinho já respondeu aqui, que perfeito. Na verdade, é você continuar fazendo o correto, né? Você continuar controlando a jornada, continuar, se tiver hora extra, remunerar a hora extra do funcionário ou usar banco de horas, né? E para isso, como você bem falou, tem sistemas como o FacePonto, que faz todo esse controle de jornada independente da localidade do empregado. Agora eu lhe pergunto, a gente falou que o que é devido, né, o que se deve fazer, o trabalho home office, ele, como você já falou no início, ele não é recente, é um trabalho antigo, muitas empresas trabalham, né, inclusive eu tenho um primo que trabalha em home office há muitos anos, mas assim, é inegável que o percentual desse trabalho, né, de pessoas trabalhando em home office, ele aumentou abruptamente devido ao isolamento social. Muitas empresas, acredito eu, muitas empresas vão manter mesmo após a pandemia, esse percentual em home office, porque existem diversas vantagens que a gente já vem conversando aqui. Mas a pergunta é, embora o empregador deva continuar controlando jornada, deva fazer o seu banco de horas, né, ou então remunerar essa hora extra, caso ela exceda as horas previstas, é obrigatório? Thalise, aí é onde entra. A legislação, ela dá a entender que não é obrigatório, porque, teoricamente, não teria horas extras a pagar. Mas o artigo 74 da CLT, que prevê o controle da jornada de trabalho para os empregados, ele não traz essa exceção. Então, ao meu ver, tem que ter o controle e, havendo esse controle, ultrapassou da jornada, tem que se pagar hora extra. Isso exigível para as empresas com mais de 20 funcionários. Né? Então, assim como o trabalho presencial, é obrigatório o controle da jornada para quem tenha mais de 20 funcionários. Mesmo só sendo exigido funcionários, quem tem o trabalhador em home office, é mais recomendável ainda que ele tenha, mesmo que ele não seja obrigado por lei. A lei é obrigatório para quem tem mais de 20 funcionários. Mas eu tenho menos de 20 funcionários. Não seria importante eu ter? Com certeza. Você vai passar a impressão para o seu empregado que mesmo ele estando distante ou perto de você, você tem uma organização. Você sabe, você controla, você tem noção de quando ele ultrapassou da jornada, quando ele não ultrapassou. E mais, você vai poder exigir que aquele trabalhador desenvolva a carga horária contratada. Então, assim, quem paga quer o trabalho. E só contrata quem precisa. Nenhuma empresa vai contratar para ser bonzinho. Então, é porque está prezando o trabalho. Se está prezando o trabalho, é importante controlar a jornada, sim. Uma observação que eu faço, sabe, Jonas? Em que pese a legislação falar que só a partir de 20 funcionários, né, era 10 e agora 20, se exige o controle de jornada, o que tem que ficar claro é que, independente de 10, 15, 5, 20, 30 ou 50, se o trabalhador fez hora extra e ele não foi compensado ou em folga ou foi pago a hora extra, ela é devida da mesma forma. Você controlando ou não, você tendo um funcionário, se ele fizer hora extra, você vai ter que pagar ou fazer banco de horas. E para que você faça isso, você precisa controlar.
Exatamente. Na realidade, quando você não tem o controle da jornada, por exemplo, você tem 3 funcionários, você não tem controle de jornada, você perde um grande direito que a reforma trabalhista trouxe para o empregador, que é o direito ao banco de horas. O banco de horas é algo extremamente positivo para o empregado, ou para o empregador, já que ele consegue exigir um trabalho extraordinário do empregado em momentos que ele tem uma necessidade maior e ele consegue compensar em momentos que essa necessidade é menor. Então, é muito favorável. Se você não tem controle de jornada, você não tem como ter banco de horas. Então, acaba que, por mais que não seja exigido para as empresas com menos de 10 funcionários, menos de 20 funcionários, é muito interessante e é muito válido fazer esse controle. Na verdade, é uma proteção, né? Chega a ser uma proteção para o empregador, até porque não, é uma utopia o empregador achar que porque não controla, o empregado não vai ter como comprovar, né? Você mais que ninguém, né, que está aí nessa vida há 13 anos, já Tá sabe todo, como Thalys, o tempo está passando tá todo, ligeiro demais. você está todo velho, viu? É porque eu me formei com 6, eu estou com 20. Ah, tá certo. Então, assim, fica só aí registrado, né, a necessidade do controle independente do número de funcionários. Roberto Calistrato pergunta aqui para a gente também se o banco de horas ele é válido. Sim, Acho que a gente para já o tem trabalho home office, né? Com certeza ele está direcionando aí a pergunta para o trabalho home office. E é isso. válido, sim. O trabalho home office, ele, salvo alguns detalhes, ele é igual ao trabalho presencial, os mesmos direitos, mesmas obrigações. E no caso do banco de horas, é totalmente aplicável para quem trabalha em home office. Não muda em nada. Agora, para ter o banco de horas, tem que ter o controle. E é muito importante. Até só concluindo essa questão da importância do controle, Thalise, a grande diferença de você ter ou não ter o controle da jornada, ou de você ter 20 funcionários ou menos com relação ao controle de jornada, é só a questão de quem tem que provar, que a gente no direito chama de ônus da prova. Então, assim, se eu tenho menos de 10 funcionários, o empregado tem que, menos de 20, o empregado tem que provar que fazia horas extras. E se eu tenho mais de 20 e não tenho o controle, eu vou ter que provar que o empregado não fazia hora extra. Então, assim, hoje a prova é muito fácil. Se existem as horas extras, o empregado vai conseguir provar através de testemunha, conversas de WhatsApp, e-mail, utilização de programas online, sistemas de venda, sistemas que contém GPS, e aí por diante. Então, é muito simples a prova. Então, não vai fazer uma grande diferença. É verdade. Hoje os inícios de prova eles são os mais variados possíveis, né? E aí, para a gente continuar aqui a nossa conversa, Jonas, o que mudou com a MP 927 para o período de pandemia? O que foi que mudou? O que é que traz de novo? Thalys, vamos lá. A pandemia, ela tornou necessário e botou em evidência o home office, né? E até Jonas, o mundo do trabalho não será o mesmo travou. depois dessa pandemia. Volta do Thalys? início que travou bem no início. Travou bem no início da sua fala. Tranquilo, tranquilo. Queria agradecer a Brisa Neto por estar nos proporcionando esses travamentos, né? A internet aqui de casa não está muito boa mesmo. Mas vamos lá. Thalys, o que eu estava esclarecendo é que a pandemia, ela com essa necessidade do isolamento social, ela tornou evidente a necessidade e as vantagens do trabalho home office. Colocou o trabalho de home office em evidência. E eu, particularmente, acredito que o mundo do trabalho nunca mais vai ser o mesmo depois da pandemia, depois desse isolamento. Pessoas que tinham as ferramentas não utilizavam porque já estava acomodado com a situação anterior vivenciada. Então, assim, com a pandemia, nós que tínhamos o Google Meet, que nós tínhamos o Zoom, que nós tínhamos o WhatsApp, que nós tínhamos o Facebook, o Instagram, que nós já tínhamos a possibilidade de fazer live, não fazíamos. Porque o mundo presencial para a gente era cômodo. Só que quando a gente experimenta do mundo da tecnologia, do veneninho lá da tecnologia, a gente vicia.
é mesmo que droga. Então, Verdade. assim, isso vai permanecer. Mas o que foi que se imaginou com a pandemia? O brasileiro não está acostumado ao trabalho telepresencial. O brasileiro não está acostumado com essa tecnologia que proporciona o trabalho à distância. Então, nós temos que desburocratizar, nós temos que tornar esse trabalho mais simples para o empregador, para que ele possa aderir, para que ele possa colocar o seu trabalhador em home office, porque agora não é só mais o empregador que vai ter as vantagens, não é só mais o empregado que vai ter vantagens, vai ser toda a sociedade. Nós vamos tirar um cidadão de circulação que poderia estar propagando um vírus, né? Então, o Estado, o Estado em geral, quando eu digo que no caso foi a União, né? Quando ele pensou nisso, ele disse, eu tenho que desburocratizar, eu tenho que permitir que os empregadores com facilidade utilizem o home office. E eles fizeram isso tentando diminuir alguns pontos de burocracia. Por exemplo, durante a pandemia, o trabalhador pode ficar em home office sem nenhum contrato, sem nenhum acordo, só chegar e o empregador determinar. Você vai estar em home office com uma comunicação prévia de apenas 8 horas, e essa comunicação pode ser por meios eletrônicos. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser por e-mail. Então, assim, acaba que isso facilitou, isso tornou mais simples a possibilidade do empregador aplicar ao seu empregado o home office. Então, o grande diferencial da pandemia, da MP 927 foi esse. Também, vamos lá, independentemente de posicionamento político, a ideologia digamos, de um governo de direita, que seja no Brasil ou em qualquer canto do mundo, não vou entrar no viés se isso é bom ou se é ruim, certo? Porque entraria em pensamentos pessoais, sim, e a gente sabe que isso não é interessante, mas qualquer administração de direita, ela tenta diminuir direitos trabalhistas e tornar mais negociável, digamos, entre empregado e empregador, para que se autorregulamentem, né? Então, assim, várias das legislações últimas que vêm surgindo, dentre elas a MP 927, tenta impor, digamos assim, olha, não vai ter direito a isso, como aconteceu, por exemplo, com o acidente de trabalho do Covid, né? O Covid como doença ocupacional, né? Veio uma legislação para dizer, olha, não vai ser doença ocupacional. Quando já existe toda uma legislação anterior que prevê como se chega à conclusão se uma doença é ocupacional ou não. Como você falou, se tem nexo de causalidade, se houve conduta dolosa ou culposa, e aí por diante. Aí, através de uma lei limpa e seca, dizendo, tal situação não é doença ocupacional. Então, isso não é interessante. Você desconstrói algo que já vem consolidado. Então, o que acabou acontecendo também na MP 927 com relação ao home office foi dizendo assim, olha, mesmo que o trabalhador trabalhe além das 8 horas, através do WhatsApp, não vai ser hora extra. Não vai ter hora extra. Então, assim, Jonas, a travou legislação está lá dizendo que não vai ter. Travou quando você começou a falar de WhatsApp. Pronto, a MP 927, ela diz que mesmo que o trabalhador exerça atividade além da 8ª hora diária, através de WhatsApp ou meios eletrônicos, esse horário não vai ser contabilizado na jornada de trabalho dele, seja à disposição, através de sobreaviso ou prontidão, ou hora efetivamente trabalhada. Então, assim, é uma imposição legal que desconstrói algo que já vinha sendo construído, o que eu acredito que não é seguro para o empregador. Ele confiar que durante a pandemia eu posso botar o meu empregado para ficar o dia todo no WhatsApp trabalhando e não vai ser cobrado hora extra. Eu, como empregador que sou e que tenho um trabalhador em home office, não confio nesse tipo de coisa. Eu prefiro controlar a jornada, eu prefiro, se tiver hora extra, pagar ou compensar. Até porque travou um pouquinho agora, Jonas. Travou um pouquinho. Mas só, tá escutando? Tá me escutando? Agora sim. Pronto, e só para assim, sim, só para só para pegar um gancho na sua fala,
né? Lógico que a flexibilização de algumas leis durante a pandemia, elas são necessárias, né? As modificações, as alterações, mas a gente não pode pegar esse gancho, né, da pandemia para também estar rifando alguns direitos, né? Muitas vezes desnecessário, né? Inclusive assim, você está em pandemia em trabalho home office, não quer dizer que você tem que passar o dia todo de sobreaviso, né? Venhamos e convenhamos. Então, é algo que realmente tem que ser repensado e que o empregador não pode também pegar essas MPs que estão sendo feitas no calor da emoção, digamos assim, né? Porque a verdade é essa, no calor da emoção, é sob pressão, e levar o pé da letra, porque embora o funcionário esteja em home office, ele precisa do horário de descanso dele, ele não pode estar 24 horas online ou disponível para a empresa, até porque essa empresa, se ela não era 24 horas antes, ela não passou a ser agora, não é verdade? Então, não pode se oportunizar, né, de uma medida provisória no calor da emoção para estar fazendo essa diferenciação em relação ao trabalho home office. É verdade. A gente falou aqui já bastante coisa, né, inclusive vantagens que tem para o empregado e para o empregador, mas agora eu queria saber que desvantagens, né? Que desvantagem o trabalho home office ele traz para o trabalhador? Thalise, muita gente só vê vantagem no trabalho home office. E, tipo, é uma ideia muito bonita de se pregar. Eu vou trabalhar em casa, eu vou estar próximo à minha família e tal. Mas existem desvantagens, principalmente para determinados perfis de pessoas. Tem algumas pessoas que elas têm muito bem delimitado o seu horário de trabalho quando ela está na empresa, o seu horário de descanso quando ela está em casa. E quando ela mistura trazendo o trabalho para casa, ela não sabe fazer essa diferenciação e ela, assim, não consegue tirar o trabalho da cabeça quando ela está no horário de descanso e ela não consegue tirar ou outras pessoas, né? Porque essas daí são aquelas pessoas hiperprodutivas, que muitas vezes são muito dedicadas ao trabalho. Quando ela está trabalhando em casa, às vezes ela quer trabalhar o dia todo. Já outras pessoas que têm um perfil um pouco mais acomodado, pode não tirar o descanso da cabeça mesmo estando em horário de trabalho. E isso é bem complicado. Então, se recomenda muito para quem vai trabalhar em home office que saiba diferenciar muito bem horário de trabalho de horário de descanso. De preferência que monte um ambiente de trabalho dentro da sua casa, realmente um escritório, que você tenha disciplina, porque você vai ser cobrado disso. Seu empregador não vai achar, não acha que você está de férias em casa, que o seu empregador vai cobrar. Até estou vendo aqui já um comentário de Janine, ela dizendo que uma desvantagem é profissionalizar o ambiente doméstico e organizar a logística. Com certeza essa é a grande desvantagem, porque você não vai conseguir separar muitas vezes, mas se você for organizado, você vai fazer essa separação e vai conseguir usufruir das vantagens do home office, tá certo? Outra grande vantagem, desvantagem na realidade, é que algumas pessoas que têm dificuldade de concentração, elas vão ter dificuldade no home office. Porque se ela não consegue se concentrar no trabalho, ela não consegue produzir, e em casa vai ter bem mais eventos para atrapalhar essa concentração. Às vezes é um filho, às vezes é a esposa, às vezes só alguma tarefa doméstica, e isso pode acabar tirando a atenção e diminuindo o foco para algumas pessoas específicas. E também outra questão que eu vejo é a ausência de convivência com pessoas. A gente sabe que todo mundo tem aquela convivência no ambiente de trabalho, cria amizades, cria bons relacionamentos, e isso, você trabalhando em casa, você não tem, muitas vezes, né? Só vai ter reuniões por videoconferência, e muitas vezes é difícil você criar laços com relação a isso. Então, acaba que, para as pessoas, às vezes, isso é ruim. Ela vai ter que aumentar outros nichos de amizade e de contatos dela.
Na minha experiência, eu tô me repetindo, na verdade. Todo dia eu digo a mesma coisa, eu digo, eu nunca trabalhei tanto, né? Eu digo, não, eu nunca trabalhei tanto. Mas porque eu me encaixo muito nesse perfil hiperativo, né? De só pensar em trabalho e não parar de trabalhar um minuto. Então, como meu ambiente de trabalho virou minha residência, eu acho que eu estou 100% no trabalho toda hora, Isso é né? muito E ruim, aí, Thalys. Talvez o isso não home office não seja recomendado para você. Inclusive, assim, fui em alguns momentos para o escritório fazer trabalho interno, até porque tem uma filha pequena, né? Acho que o trabalho home office ele também tem uma diferença aí, Jonas, para o homem e para a mulher, né? Pela figura que cada um representa no ambiente domiciliar. E um dos meus maiores impasses no trabalho domiciliar travou aqui para Jonas. É a minha Travou aí, filha. Thalys. É conciliar. Eu fiz tudo isso. Eu montei um ambiente de trabalho, né? Eu tentei fazer um horário. Só que aí, ela também está 100% em casa, não, né? Não tem outra atividade, tá todo mundo em distanciamento social, não tem colégio. E aí, então, eu tenho que conciliar a hora que ela está dormindo para a hora que eu vou trabalhar. Enfim, esse manejo, né? Que, na verdade, o trabalho home office, na pandemia, é uma coisa. O trabalho home office sem pandemia, ele é outra coisa. Concorda comigo? Porque na Concordo, pandemia, concordo. todo mundo está dentro de casa, não é só você. Então, isso vai atrapalhar bastante. Mas fora da pandemia, sua filha vai para o colégio, né? O seu esposo vai trabalhar, enfim, as pessoas também saem de casa e você fica. E aí eu acredito que se torna um ambiente mais favorável, né? Mas na pandemia, eu confesso que estou tendo muita dificuldade e não estou conseguindo visualizar muito essa vantagem, porque eu não estou conseguindo conciliar esses horários meus com os demais membros da minha família, né? E na live com o André Cando, eu lembro da fala dele, ele dizendo da negociação, né? Negocie com as pessoas da sua casa, diga, olha, de tal hora a tal hora eu vou trabalhar, né? Tem como me dar esse espaço? Mas você imagina você negociar isso com uma criança de 4 anos de idade, né? Ela, E a ela não vai minha dar tem muito, um. Também tem a né? dificuldade, né? Então, mas assim, isso são as vantagens para o empregado. E para o empregador? O que é que você Thalys, a visualiza grande de desvantagem para o empregador é que, quer queira, quer não, por mais que existam diversas ferramentas tecnológicas, é um pouco mais difícil a fiscalização, mas eu acho que isso não é um grande prejuízo quando você coloca na balança. Acaba que ainda é vantajoso, certo? E, assim, às vezes a necessidade de aquisição de equipamentos que possam possibilitar um trabalho em home office com qualidade. Às vezes, se você, no ambiente de trabalho, uma estação de trabalho é dividida para 2, 3 funcionários, no home office ela vai ser individualizada. Então, acaba que isso pode gerar um custo maior, mas que eu não visualizo como uma grande dificuldade. Eu sou um grande entusiasta do home office, Thalys. Então, assim, é, eu, eu vejo muito mais vantagem do que desvantagem. eu confesso que muitas ferramentas que eu passei a utilizar, né, devido à pandemia, elas vão ficar no meu dia a dia. Né? Elas vão ficar no meu dia a dia porque realmente... E é como você disse, são ferramentas que estavam à nossa mão toda hora. Eu tenho o e-mail do Google, tá lá o Hangout, tá lá o Meet, e eu nunca tinha utilizado. Né? Não tenho vergonha de dizer, eu nunca tinha utilizado. Às vezes a gente faz grandes deslocamentos para fazer uma reunião que você poderia simplesmente fazer de maneira virtual. Né? Então, são coisas que realmente vão ficar de aprendizado, né? De aprendizado e para otimizar o nosso dia a dia. Inclusive, falei Falando só um detalhe, eu sei que o tempo já está ficando curto, mas vou ser breve. Outra coisa que vai mudar são as instituições. Os órgãos públicos hoje estão utilizando, por causa da pandemia, mecanismos eletrônicos, reuniões por videoconferência, e isso vai ficar no judiciário, que a gente está vivenciando, audiências de conciliação por videoconferência, não tem problema nenhum de ser feito. Sustentação oral por videoconferência, eu lembro que eu fui vice-presidente da OAB, permaneci na presidência da OAB há 6 anos atrás, 7 anos atrás, e uma das lutas da gente junto ao tribunal era para a gente fazer sustentação oral por videoconferência, e nunca entrou, nunca deu certo. Na pandemia, em 10 dias deu certo. Deu tudo 10 dias certo. foi aprovado, portaria, tudo, resolução, acontecendo já as sustentações por videoconferência, isso vai ficar. E aí a gente vai Inclusive, utilizar com certeza. eu fui contactada hoje perguntando se eu autorizava fazer uma audiência de mediação, né, conciliatória,
por videoconferência, claro, né? Já vai ter um treinamento, acho que segunda-feira, tá até no site do OAB Mossoró, né? Vai ter um treinamento para os advogados, para estar manuseando a ferramenta. Você entra no CRETA da Justiça Federal, tem para fazer sustentação oral, já tem o link lá para você entrar na sessão. Então, assim, são coisas que realmente já eram para estar funcionando há muito tempo, né? Há muito tempo, mas né, tá vindo em boa hora também. Mas Nunca é para a tarde gente. para melhorar e para evoluir. Nunca, nunca. E eu digo muito que uma das coisas que me chama a atenção na advocacia e que eu gosto é a flexibilidade que a tecnologia vem dando ao nosso dia a dia. Né? Você tem um sistema como o PJE, você tem sistemas que você consegue trabalhar de qualquer parte do Brasil, enfim, do mundo, né? Da sua casa, enfim, de qualquer canto. Isso flexibiliza muito. Né? Isso reduz muito o nosso desgaste, né? De estar indo e vindo nesse trânsito de um lado para o outro, ter que ir fora, fazer carreira de processo e voltar. Gente, isso tomava muito tempo e isso era muito desgastante. Thalys, ir para Natal ou para Recife para fazer uma sustentação oral de 10 minutos. Exatamente. É horrível. Não tem, Mas não tem a razão de ser, né? vamos para frente, vamos para o home office. Deus quiser. Vamos agora, a gente já falou das desvantagens e quais seriam as vantagens para o empregado e para o empregador de estar em trabalho home office? Thalys, eu vejo muitas vantagens para empregado, para empregador, vantagens para toda a sociedade com relação ao home office. Para o empregado especificamente, sem dúvida, o tempo de deslocamento é o mais visível. Você não ter que pegar trânsito para ir trabalhar, que muitas vezes é um tormento. Não estou falando só de São Paulo, não. Aqui mas Fortaleza, Natal, já está muito desgastante você sair de casa e passar uma hora e meia para chegar no trabalho, uma hora e meia para voltar. São 3 horas a menos que você está com sua família. É o horário que você iria para uma academia, você iria fazer um curso, você poderia se qualificar ou tratar da sua saúde. Então, assim, esse trabalho home office é muito válido e facilita muito para o empregado nesse sentido. Ganha tempo para o seu lazer, para a sua saúde e etc., para a sua família e aí por diante. Ele gasta menos também, esse deslocamento, ele gasta menos com vestimenta. Então, assim, é uma economia, sem sombra de dúvida, que vale, meu amigo, o custo que você tem com roupa para ir trabalhar já diminui muito com combustível, o preço que o combustível está. Então, é muito válido isso aí, sem contar a diminuição dos riscos. A gente estava falando aqui, eu vou para Natal fazer uma sustentação oral, o que eu falo mais não é nem o tempo que eu perco, é o risco que a minha vida está correndo. A gente sabe como as estradas estão, como estão as ruas, perigo de assalto, perigo de qualquer tipo de infortúnio, né? De acidente, de um atropelamento. Então, assim, quando você está... Minha avó dizia muito, boa romaria faz em quem sua casa está em paz. Então, assim, quando você está em casa, você está deixando de correr vários riscos. Então, isso para o trabalhador é muito bom, é muito válido. Para também a melhoria da convivência com sua família, né? Para o empregador, tem uma série de vantagens também. Despesa, às vezes você mantém alugado um prédio para manter os empregados lá dentro. 2, 3 Jonas, empregados, ele estando em casa, ele não tem essa despesa. Travou no início da sua fala do empregador. Certo. Então, vou repetir. Para o empregador, ele tem uma série de economias. Por exemplo, às vezes ele mantém o aluguel de um prédio só para manter os empregados lá dentro. É um custo elevado, muitas vezes. Ele paga energia, água, material de expediente, internet de um determinado local que muitas vezes ele pode economizar, já que os trabalhadores não precisam estar lá. Ele pode suspender o pagamento de vale-transporte, já é mais uma economia, certo? Existem estudos provando que o home office melhora o engajamento em 57%, diminui a rotatividade no quadro de funcionário, ou seja, demissão e recontratação, em 52%, diminui as faltas dos empregados em 50%, e diminui os custos com atestados médicos que você vai ter que pagar, são os primeiros 15 dias do afastamento do empregado, o empregador que paga. Então, assim, são custos elevados que ele consegue reduzir. E até para concluir, Thalys, essa questão das vantagens,
eu vejo como um interesse geral. Não é só de empregado e empregador, é um interesse da sociedade. Para a sociedade, porque é bom que uma parcela dos trabalhadores estejam desenvolvendo sua atividade em casa. Porque é bom para mim, que trabalho presencialmente, que me desloco para o meu trabalho todo dia. Porque é bom que Thalise esteja em home office. Porque Thalise não vai estar no trânsito. Thalise vai melhorar a mobilidade. Thalise não estando no trânsito vai melhorar a mobilidade urbana, vai diminuir o trânsito para mim, que tenho que ir ao meu local de trabalho. Vai diminuir a emissão de poluentes, já que você não vai ligar o seu carro para sair emitindo poluentes. Você vai diminuir, para o Estado em si, né? Vai diminuir o custo com benefícios previdenciários, já que vai diminuir o custo, já que vai diminuir o deslocamento, acidentes, e aí por diante. Diminui a questão de atestados médicos, como a gente viu Até aqui. até na saúde pública, né? E na saúde pública é o mais interessante, que a gente consegue se deparar muito claramente agora com a pandemia. Agora, com a pandemia, o governo está mandando o pessoal trabalhar de casa. Então, se está mandando trabalhar de casa, é porque quando ele vai para a rua, ele transmite doenças. Se ele transmite doenças, vai ter um custo elevadíssimo para a saúde pública. Vai se gastar com SUS, com hospitais, com médicos, e aí por diante, com profissionais de saúde, com medicamentos, com pessoas que estando em casa não vão ter esse contato, não vão ter essa transmissão. Jonas, a gente só tem 20 segundos para finalizar aqui, que vai fechar a live, certo? Só vou fechar aqui com o que Jonas disse. Entre vantagens e desvantagens que todo mundo falou, o que é possível e urgente hoje? Aliar interesses de empregados e empregadores, né? Eu acho que isso meio que fecha um pouco nossa live. O trabalho home office é bom, tem vantagens e desvantagens, e é só aliar os interesses agora. Gente, eu agradeço a participação, porque vai